Olá, eu sou Isamirá, instrutora em danças étnicas. Mas espera aí, o que são danças étnicas? Danças étnicas correspondem às danças que pertencem a determinados grupos ou regiões. Elas podem ser classificadas como folclóricas, tradicionais, sagradas ou contemporâneas, de acordo com a sua localização geográfica. Normalmente, são praticadas em grupos, mas também existem modalidades em que são praticadas de forma solo, assim como também são conhecidas como danças de inclusão, pois independente se você sabe ou não dançar aquele estilo, qualquer um pode participar e se sentir bem participando, porque o objetivo não é que você execute os movimentos de forma correta, e sim que você entre no ritmo do grupo, no ritmo do coletivo. Podemos citar, dentro dessas modalidades de danças étnicas, o estilo conhecido como dança do ventre, que corresponde à região do norte da África e parte do Oriente Médio. Também podemos citar as danças ciganas, que na verdade são um conjunto de danças populares que são praticadas por toda a Europa. E também podemos citar as fusões étnicas, antigamente chamadas de tribal fusion, mas que devido a problemas com relação às questões sociais e políticas atuais, o termo está sendo modificado. Podemos classificar a dança do ventre como uma modalidade milenar, pois existem relatos de suas práticas no Egito desde a antiguidade. O termo dança do ventre surgiu por volta de 1798, período em que Napoleão invadiu o Egito, e nesse processo as tropas francesas encontraram artistas dançarinas de rua, e os movimentos considerados para a época extremamente vulgares acabou causando um certo alvoroço na tropa, a ponto de gerar até a proibição desse tipo de prática artística nas ruas. O resultado desse encontro da tropa francesa com as artistas dançarinas foi o impacto desse movimento muito focado na região pélvica e dos quadris. A movimentação era intensa e vigorosa, o que fez com que os soldados, por não terem noção de que tipo de dança era aquela, chamasse como danse do ventre. Essa modalidade, assim chamada, foi levada para os cabarés franceses e de lá se espalhou por toda a Europa. Na época, ela era vista como uma modalidade exclusiva para o entretenimento masculino. Hoje, o formato conhecido como dança do ventre pertence a uma modalidade dentro do estilo chamado de rotina clássica. Um formato em que tem uma grande orquestra e as músicas tocadas são interpretadas por uma bailarina ou por um coro. O fato é que esse formato foi idealizado por volta de 1920 por Badia Massab em seus cassinos no Egito. Esses cassinos recebiam turistas de toda a região do norte da África e do Oriente Médio. Por isso, para agradar e garantir um retorno desses turistas, Badia fez com que a estrutura de música e dança englobasse modalidades específicas dessas regiões. Então, dentro de uma rotina clássica oriental, a gente não tem um estilo de dança, na verdade a gente tem um monte, que nesse caso, de forma didática, nós chamamos de folclore árabe. Entre 1940 e 1960, houve uma grande expansão do cinema egípcio pelo mundo. O sucesso foi grande a ponto de Hollywood fazer suas versões de algumas histórias contadas pelos egípcios, usando base da crença orientalista que existe no meio ocidental. Parte das grandes estrelas do cinema egípcio, que mais tarde também participaram de algumas produções hollywoodianas, vieram justamente dos cassinos de Badia Massab. Nessa mesma época, Hollywood se inspirou nesses filmes egípcios para compor produções próprias, modificando certos detalhes e composições, inclusive convidando algumas dessas estrelas egípcias para participar desse filme. Isso ajudou a divulgar ainda mais a modalidade pelo mundo, mas dentro de uma roupagem em que a artista está sempre em duas peças, muita pele exposta e o tempo inteiro dançando para entreter um homem, seja para obter algum ganho ou para seduzi-lo.
Aqui no Brasil, a dança do ventre ganhou destaque por volta de 2000 com a exibição da novela O Clone na Globo. Já dentro da modalidade de dança cigana, a gente tem, digamos, um probleminha com relação a esse termo. Há quem diga no singular, há quem diga no plural, mas o fato, a meu ver, é que a gente deveria chamar no plural, danças ciganas. Porque na verdade a gente não está falando de um estilo. Diferente da dança do ventre, que você tem uma base que ela é meio que igual para todos os folclores, digamos assim, árabes que existem, na dança cigana não. O que a gente dança, catalogado como dança cigana na França, não é o que se dança na Rússia, não é o que se dança na Romênia. Porque na verdade o que a gente tem dentro da modalidade de dança cigana é uma espécie de conservação dos costumes europeus, por incrível que pareça. No passado, viviam quase que exclusivamente de forma nômades. Hoje em dia, alguns se sedentarizaram, mas há quem ainda mantenha o costume de acampamentos itinerários que fazem pausas de tempos em tempos em algumas regiões. Costumavam passar por vários países, mas com o passar do tempo, as fronteiras começaram a ficar muito rígidas. Então, os grupos que ainda se mantêm nômades, eles se movem dentro do país em que se estabeleceram. São povos que não possuem linguagem escrita, ou seja, tudo que eles têm, todo o conhecimento é passado de geração em geração de forma oral. Nós não temos uma informação específica de onde vieram. O que se sabe até agora é que os ciganos tiveram uma permanência muito longa na região do Vale do Indo, mais precisamente em Punjab. Os ciganos se adaptam com muita facilidade ao ambiente em que estão passando ou estão inseridos. É importante ressaltar que o termo cigano ele é considerado um termo pejorativo e embora ele seja usado para classificar todos os grupos que apresentam mais ou menos o mesmo comportamento, dentro dessa etnia a gente encontra pelo menos 3 grupos bem definidos e específicos. Os calons, que vivem principalmente na região de Portugal, Espanha e sul da França. Nós também temos os roms, que vivem principalmente na região dos Balcãs, centro e região oriental da Europa. Temos os sintis, provenientes da Alemanha, da Itália e parte da França. E por último, temos as fusões étnicas contemporâneas. Por volta da década de 1980, Carolina formou um grupo chamado Fat Chance Belly Dance e com esse grupo formatou o estilo de dança chamado American Tribal Style, uma espécie de improvisação coordenada, cujos movimentos têm as bases na dança do ventre com elementos do flamenco e de danças indianas. Esse estilo ganhou o mundo e com o passar do tempo surgiram novas modalidades e variações dentro desse estilo, que passou a ser chamado de Tribal Fusion. E foi na década de 2000 todo mundo começou a ter acesso ao Tribal Fusion, especialmente aqui no Brasil, por causa dos DVDs das turnês mundiais do grupo Belly Dance Superstars, em que Rachel Brass participou, fazendo solos de sua performance, encantando todo mundo. Por volta de 2018, 2019, começou um movimento dentro dos Estados Unidos reclamando do termo tribal e questionando certas atitudes da Carolina com relação ao uso das danças e de acessórios de outros povos, não dando o devido valor, não reconhecendo a origem dos estilos e a origem dos acessórios, e a ponto dela ser acusada de apropriação cultural. Em 2019, Carolina Nerickel mudou o nome de seu estilo, abandonou o termo American Tribal Style e passou a dar nome ao seu estilo do mesmo nome de seu grupo, Fat Chance Belly Dance Style. Essa mudança criou uma ruptura grande dentro das profissionais que praticavam a modalidade. A mudança de nome do estilo causou uma ruptura muito grande, cada um está dando um nome baseado naquilo que é o seu estilo. Quem pratica essas danças sem ter uma modalidade específica, sem ter um gênero específico, costuma utilizar o termo atualmente de danças de fusão. Eu não sei se isso é bom, se é ruim, vamos precisar de mais um tempo para saber. As danças étnicas são um assunto extremamente extenso. Todo mundo tem uma informação, todo mundo acha que sabe alguma coisa, mas o fato é que ninguém sabe nada. As danças étnicas são imensas. Comente se você acha que faltou alguma coisa, curta se você gostou ou não,
fica a seu critério. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!